Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo trazer reflexões, comentários e referências de artigos de cunho moral dos 12 volumes das Revistas Espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. O artigo que abordaremos hoje intitula-se O Mal do Medo e é de outubro de 1858. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Meu Deus. Ai, Sônia. E conosco, sem medos, Sem medo. os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Henrique. Ah, olha só, gente, mudou hoje. A bola está comigo. Olha, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que nós, que essa gravação aqui, encontre vocês muito bem, com um sorriso no rosto, com fé no coração, porque esse estudo é muito especial, porque vai trazer para vocês os aspectos que a doutrina espírita tem de levar para a gente os ensinamentos morais, que é o que a doutrina, é o objetivo da doutrina. E agora vamos chamar, então, a nossa querida Sônia Hoffmann. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sônia Hoffmann. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Um grande abraço. Estamos muito felizes e alegres de estarmos aqui novamente conversando com vocês, compartilhando com o Eduardo, com o Henrique e com todos vocês. Mas essas reflexões, mais este estudo da Revista Espírita, que é sempre tão interessante, tão importante e tão construtivo. É um prazer e é uma satisfação. E que possamos todos nós, assim, estudarmos sem medo de sermos felizes, não é? Sem medo de nós nos emanciparmos dos nossos desconhecimentos, sem medos da nossa evolução, porque ela vai nos libertar, conhece a verdade e a verdade vos libertará. E isso é muito importante. Então, vamos embora, vamos lá? Esse artigo, O Mal do Medo, ele tem um subtítulo: Um problema fisiológico dirigido ao espírito São Luís, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, realizado na sessão do dia 14 de setembro de 1858. E o nosso querido amigo agora vai fazer um resumo de uma... Não é nem história, é um pequeno relato de um fato que foi publicado num jornal francês, que não me atrevo a pronunciar, e que aconteceu... Não tenha medo de pronunciar errado. O mal do medo, a gente está falando do mal do medo e está com medo, Sônia, olha só. Pode ser La Moniteur, né? Pode ser La Moniteur. Que foi publicado em 26 de novembro de 1857. Perto do meu aniversário. Vamos lá. Senão é de 57 mil. Olha só. Gente, olha, eu convido vocês a assistirem aos nossos estudos anteriores, que são bem interessantes, todos da Revista Espírita, trazendo esse aspecto moral. E vocês vão reparar também que as contações que eu fiz são todas desastrosas. Mas desta vez eu vou me redimir perante os meus colegas aqui, tão amorosos e pacientes. Agora, a história, gente, é impagável. Bom, havia um médico, o Dr. F., que estava fazendo as consultas dele, as visitas dele do dia, e ele foi presenteado com uma garrafa de rum de excelente qualidade, importada da Jamaica. E ele pegou a garrafa e guardou com muito carinho, agradeceu, e pegou uma carruagem. Pegou a carruagem, foi para casa.
Quando chegou em casa, ele deu conta que esqueceu a garrafa de rum na carruagem. Aí o que ele fez? Ele foi lá no estacionamento e falou com o encarregado: olha só, eu esqueci uma garrafa de um veneno muito poderoso numa das carruagens. Então, eu queria só avisar para que os condutores, né, os cocheiros, condutores, tomassem muito cuidado para manusear essa garrafa, porque o veneno pode ser fatal. Passou um tempo, veio o dono do estacionamento, né, o encarregado do estacionamento, no apartamento do médico, falando que tinham 3 cocheiros colocando as entranhas para fora, urrando de dor, né? E, bom, vocês já sabem o que aconteceu. E, gente, foi um custo para o doutor F convencê-los de que não era veneno e que era um rum de excelente qualidade. Mas o que aconteceu? Que é agora que nós vamos conversar sobre isso, né, Sônia Eduardo? Sim. Então, ele vem falando, e ele usou uma expressão bem interessante, que foi sobre o arrepio do medo, associando ao arrepio magnético. E quando nós ficamos com medo de alguma coisa, realmente acontece muito disso, não é? Dá aquele arrepio, arrepio do medo, ou ficamos gelados. Há uma reação fisiológica, muitas vezes, e que pode também associar a um arrepio magnético. Ou seja, Inclusive, Sônia, inclusive a gente não sei, né, os nossos internautas amigos, não sei se aconteceu com vocês, né, a gente levar um susto, perder o apetite, ficar enjoado, não é? sim, Sentir um mal-estar por causa de um susto, de uma notícia. Mas continua aí, Sônia. sim, então dá aquele arrepio de medo, né? E quando as pessoas dizem, eu estou com um frio na barriga, eu estou com, né, alguma questão assim, muitas vezes pode ser um arrepio de medo. E este arrepio de medo pode ou não estar associado ou se associar a um arrepio magnético, que faz com que muitas vezes algumas substâncias ou que haja realmente algumas disfunções ou algumas modificações ou de substâncias ou de algum material. Né? Então, esse arrepio de medo, dependendo da intensidade, realmente pode acontecer. Realmente pode acontecer isso. Então, diante dessa questão, Allan Kardec ficou muito questionador, não é? Em que medida este arrepio de medo que possa ter dado lá nos cocheiros, quando eles ficaram sabendo que o que eles ingeriram não era o rum, não é? Embora a garrafa fosse de rum, mas que dentro, como o médico tinha dito que era um veneno, eles começaram a passar mal. Mas a gente sabe que, pela história, que era realmente, eles não ingeriram veneno, eles ingeriram rum. Então, a imaginação deles funcionou muito e bastante, não é? Mas, mesmo assim, Kardec ficou em dúvida. Haveria alguma relação entre esse arrepio de medo e uma transmissão de um fluido magnético que tenha modificado a substância? Então, São Luís vem e traz justamente um esclarecimento em relação a tudo isso, que necessariamente nem sempre o arrepio de medo, ou um medo propriamente dito, vai causar. Mas algumas vezes somente o pensamento de alguém pode, sim, influenciar para que haja determinadas modificações. Então, nós vamos perceber assim, quantas vezes nós fazemos as irradiações, não é? Pensamos em uma pessoa para que essa pessoa fique bem. Então, são fluidos que nós estamos enviando para essas pessoas de bem-estar. E assim como acontece emanar,
não é? Também pensar em desejar o bem para alguém, pode-se também pensar que para desejar o mal também venha acontecendo. Mas também Kardec se questiona, e é claro, nós vamos retomar essa questão aí do arrepio magnético e dessas modificações magnéticas, mas isso também pode acontecer quando muitas vezes o medo pode ser uma espécie de os espíritos levianos ou espíritos eu ia dizer malévolos. Tem Malévolos. coisa de fisioterapeuta mesmo. É malévolos. Malévolos é um ossinho, por favor. O que eu estava dizendo mesmo? Não, Espíritos é a malévolos. ação da transformação do fluido pelo pensamento, pela influência dos Então, espíritos. os espíritos malévolos, eles podem estar utilizando esses momentos justamente para se divertirem. Eles acham divertido alguém ter medo, alguém sentir medo. Então, eles provocam uma série de coisas. Isso aí é muito sério. Nós temos de pensar muito nessas questões do medo, não é, Eduardo? Exatamente, até mesmo São Luís, né, levanta essa questão, dizendo que como os cocheiros, eles, né, parecem já estarem habituados a ficarem com as coisas dos passageiros que esqueciam em suas Eu não sei, eu carruagens, não né? vou botar a Não, dizer ele nada. levantou essa hipótese, porque atraíam espíritos levianos e malévolos para o lado deles, né? E que se divertiam tanto provocando esses arrepios de medo, né? E sugestionando também por pensamento que eles estavam tomando veneno e também que se divertiam com tudo isso, né? Provavelmente eles estavam gargalhando quando viram eles achando que estavam passando mal porque tinham ingerido veneno, né? Né? Imaginando, porque pode ser. Agora também, Kardec também faz assim, sugere um questionamento para São Luís. Se o próprio doutor, no pensamento dele, no momento em que ele pensa, vou inventar uma historinha dizendo que o rum era veneno, a intensidade com que ele pensou já era uma emanação também. Então, aquilo ali, ele também poderia estar emanando Sim. alguma coisa em relação a essa substância. Porque para ele mentir, ele desejava muito aquela garrafa de rum, né? Ainda É, mais vindo diretamente da Jamaica, era o puro rum. E então o pensamento dele deve ter sido muito forte para poder modificar também né, os elementos químicos daquela bebida. olha só o que nós podemos fazer com o nosso pensamento. E que o medo Que pode fazer com a gente, potência, né? não, exatamente o medo e também o nosso pensamento, nós podemos, puxa vida, fazer muitas coisas com o nosso pensamento, não é? Não, o Kardec, ele diz, em 1858, aliás, no final de 1858, não, desculpa, na reunião de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Kardec ele diz assim no discurso: diga-me o que pensas e eu vos direi com quem andas. Que é muito interessante para todos nós aqui sabermos com que companhia nós estamos andando. O que você está pensando aí agora? O que você pensa durante o dia? Não, quais são os pensamentos que você tem? Aí até aquela pessoa que sonha em ganhar loteria, em ter casas, né? Aquela pessoa que sonha em ter, em não trabalhar nunca mais. Que companhias você acha que você está atraindo? Então, esses pensamentos vão atrair espíritos. Esses espíritos, com a sua autorização, vamos dizer assim, eles vão manipular fluidos porque você ali já está afeito a isso. E aí o que acontece, né, é que, como o passe que nós tomamos, como a irradiação que a Sônia falou, que é feita, né, esses fluidos eles vão tomando o quê? Vão tomando uma forma
né, e vão atuando no nosso organismo, porque os espíritos têm esse poder de manipular os fluidos. Então, o que acontece? Eles vai torcer as nossas entranhas? Vão sim. A gente vai causar um mal-estar, o tal do frio, que a Sônia está falando, que é quase que um fluido elétrico, né, Sônia? E aí Exato. vai torcer a nossa entranha, vai dar dor de cabeça, né, vai dar o frio na barriga, né, e Agora, outras porque coisas. vocês estão com os pés gelados. Eu, por exemplo, tenho meus pés gelados, mas eu não estou me sentindo nada com medo, é frio mesmo. É falta de meia. Uma meia resolve isso. Às Aí não é um vezes não fluido é essa magnético, é uma meia. questão, não é essa questão moral, não. Então, nós temos de verificar muito, não é, o que, que nós estamos fazendo. Por que nós estamos nos deixando assustar? Que imaginação é essa que nós estamos criando? Se o nosso medo está vinculado a alguma coisa real, ou se é um medo neurótico, um medo fantasioso, um medo imaginário. Porque muitas vezes este medo não é real, não. Poderia ter acontecido nesse caso que realmente houvesse veneno dentro daquela garrafa? Poderia, mas não existia. Então, não existia, não era um medo real, não é? Então, o que eles tiveram naquele momento foi um medo imaginativo, um medo até neurótico, ou sabe-se lá, eu não sei o perfil psicológico daqueles cocheiros, mas muitas vezes a gente sabe o nosso perfil psicológico. Então, é importante que a gente possa começar a avaliar do que, por que e quando é que nós sentimos medo. Porque, em algumas situações, aquele medo pode estar sendo provocado não por causas reais, mas sim pela intervenção de espíritos menos esclarecidos, espíritos aos quais nós estamos abrigando, porque no momento que nós estamos recebendo a influência deles do medo, é porque nós estamos abrindo portas para eles também, não é? Então, Exatamente. quando eles veem que nós estamos com medo, pronto. Aí é a festa. Aí é festa, porque olha lá que engraçadinho, tá com medo, tá morrendo, tá com dor de barriga de tanto medo, tá com isso, tá com aquilo, não, né? E aproveitando esse gancho, né, lembrando que nós conhecemos espíritas, não recentes na doutrina, mas já há algum tempo, né, que estudaram, que leram, e que têm medo de espíritos e medo da morte. Eu conheci um médium que tinha medo de espírito. Falando sério, não estou Né? brincando, não, gente. O Não, eu médium, acho interessante o seguinte. né? Ele tinha medo de ir no fundo do centro espírita, porque é escuro. E se não se olhava no espelho, então, porque A opção aí é um espírito e você sair correndo. É interessante isso, Pois porque é, gente. é o mal do medo, porque olha como prejudicava o trabalho dele como espírita. Não, são pessoas assim que estudaram, sabe que a morte não existe, né? O que existe é uma passagem para um mundo espiritual, né? Os espíritos são seres que antes eram encarnados e agora estão desencarnados, né? Eu cheguei a ponto de conhecer uma pessoa muito próxima a mim que tinha medo da mãe desencarnada. E ela era vidente, né? Ah, Ela, uma vez, ela deitada, e ela sentiu e viu a presença do espírito da mãe. Sabe o que ela falou para a mãe? sai Vai daqui! embora, vai embora, vai embora. Aí a mãe dela, mas eu sou sua mãe. Não, não, mas não chega perto. Fica por aí. Não, eu tenho medo. Eu que falei, gente, é coisa, né? inexplicável isso, né? É, É medo da Não, própria e a mãe, gente porque está desperdiça. desencarnada, né? Não, e com esse medo, né, e não só esse medo de ver espíritos, né, o medo em geral, e claro que a gente está falando deste medo irracional, porque claro que o medo ele é útil para todos nós, né? Então nós não vamos chegar na beirada, né, de um edifício, né, nós bom, não mas aí é vamos um medo arriscar entrar real, no não mar. é? É um medo real. Aí, Exato, né? Entrar no mar bravio, atravessar no sinal com aberto. A gente não é isso que a gente está falando.
né? É o mal que o medo pode trazer, esse medo irracional, e que vai nos prejudicar bastante, que vai nos tirar muitas oportunidades, não é, Sônia? Quantas oportunidades? Exatamente. Oportunidade de falar com a nossa mãe, olha só. E muitas vezes não é assim somente em relação a espíritos, muitas vezes até um mal. Eu não vou visitar tal pessoa porque pode acontecer isso, aquilo outro. Eu posso ser assaltada, eu posso sofrer um acidente, eu posso não ser. Sabe? Começam esses medos, surgem estes medos, e aí o que nós estamos fazendo? Estamos atraindo uma série de situações, abrindo portas para espíritos menos felizes que possam estar querendo se divertir e realmente, né, isso pode vir a acontecer. Uma pessoa a partir do nosso pensamento, não é, uma Eduardo? pessoa invigilante que tem medo de espíritos pode sofrer a influência de espíritos levianos que realizam efeitos físicos, né, na casa dessa pessoa, e provocando mais medo nela e rindo disso tudo. Né? E se divertindo, quer dizer, ou seja, puxa vida, olha só, não está né, não está nem ganhando nada, não está ali fazendo uma comédia para que para espíritos desencarnados rirem, e às vezes até espíritos encarnados rirem daquela pessoa, de ser daquela forma, porque não tem cabimento. Não é? Então, mas nós precisamos cultivar, sim, cultivar em nós um entendimento e um hábito bastante importante e interessante de saber qual a origem do nosso medo. Por que é que nós estamos tendo um medo? Por que é que nós estamos sentindo uma determinada situação? Bem, no caso desses cocheiros, eles infringiram alguma situação? Talvez sim. Talvez tenham infringido, porque se eles encontraram uma garrafa de rum ou uma garrafa de qualquer coisa, assim como uma carteira de dinheiro, assim como qualquer coisa, o que eles poderiam ter feito? Ter entregado a quem realmente era, mas eles preferiam, né? Roubaram, né? E poderiam ter devolvido. Então, eles já não estavam fazendo alguma coisa muito correta, não é? Mas, tirando essa questão, eles próprios, nós não sabemos o quanto eles ingeriram, mas ao saberem que eles tinham ingerido veneno, eles começaram a passar mal. E quantas vezes alguém pode chegar... Até quando nós estávamos lendo, eu até comentei com o Eduardo, eu fui fazer minha 4ª dose de vacina da Covid, e a enfermeira chegou para mim e disse: olha, eu já aproveitei e fiz a vacina da Covid e da gripe, né? No braço eu fiz da Covid e no outro eu fiz da Covid. E ela disse: olha, tu vai sentir alguma coisa. Eu disse: não vou sentir nada. Assim, não, mas tu vai sentir alguma reação e tu pode até assim. Daí eu me virei para ela e disse: olha só, eu posso escolher no que pensar, não é? Eu posso escolher que eu vou sentir uma reação terrível, assim como eu posso escolher pensar que eu não vou sentir nada e que isso vai me fazer muito bem para o meu corpo. Agora, pensa bem, você já vai com medo de sentir a reação. Exatamente. E o que aconteceu? Eu não senti absolutamente nada. Pois é. Nada. Não aconteceu nada. No outro dia eu estava como se eu não tivesse feito coisíssima nenhuma, não é? Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar assim, ó, o que é que eu quero realmente pensar? Claro que não vamos ser fantasiosos, e se é um medo real, né? Alguma coisa, alguma casa que está pegando fogo, ou se há um perigo iminente de cair alguma coisa, vamos ficar com aquele pensamento, não vai cair, não é bem assim. Nós temos que ser bastante realistas e perceber, bom, é um medo real, então temos de trabalhar
para modificar aquela situação também de uma forma equilibrada. Agora, se é um medo que não tem uma origem real, que provém da nossa imaginação, que provém daquilo que a gente pensa que talvez, por hipótese, venha a acontecer, será que a gente não pode fazer outro tipo de escolha? Ter mais confiança, orar com confiança. Vou tomar esse remédio, mas eu já sei que não vai dar certo. Ora, Não, pelo amor de Deus. ou então, Sônia, você mergulhar neste mundo sombrio desses programas televisivos, né, que tratam de violência, É, como é que chama? Essas de chacinas que terror e ocorrem. chacinas e coisas, não é? Pois é, e que até o narrador do programa já tem um tom assim, violento, Toca aquelas né? músicas assim. Né? Pois é, e aí só fala em morte, né? Em matança, e aí a leitura também que nós estamos fazendo, o tipo de música que nós estamos ouvindo, o tipo de leitura, eu já falei, as postagens, aquelas É, postagens que falam, não, porque tal político é ladrão, não, porque tal político é ignorante, não, porque. Gente, olha só, nós estamos mergulhando no mundo, o quê? No mundo sombrio, né, onde nós vamos ser acossados por quem? Quem é que gosta dessas coisas? Né? Emanuel vai se amarrar, né, nessas postagens violentas. Né? Ou não? O Chico desencarnado fica vendo televisão de tarde. Não, a gente não consegue imaginar isso, né? Imaginar Jesus, né, cantando aquelas músicas de funk super violentas. Não consegue, não tem como. é. Então, o que acontece? Agora eu Nós não temos posso te que. ajudar aí, porque eu tenho que assistir a minha novela. Não, Olha é, só, gente, Star não é Wars, vamos procurar o lado bom da força. Né? Então, vamos ficar ao lado exatamente. dos bons espíritos, dos espíritos É. amigos, assiste Aspectos Morais na Revista Espírita, né? Porque aqui aí a gente vai ficar conversando. Olha só, né? É uma boa ideia. Inclusive, Até a programação da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que é ótima. exato. Ah, Inclusive, Henrique, aí nesse próprio artigo, bem interessante que Allan Kardec e o próprio São Luís, eles colocam que os espíritos superiores também são alegres. olha, eu sabia que isso não ia deixar para o final isso, porque, gente, olha só, um espírito que eu respeito na doutrina espírita é São Luís, viu? Esse aí tá com tudo, porque ele coordena Então, trabalho no livro dos médiuns, ó. Olha o que a Sônia vai falar. O que ele fala, Sônia? mas é de uma alegria sadia, é uma alegria Exatamente. construtiva, edificante, é uma alegria harmoniosa. Um espírito que é alegre, que está bem humorado, tudo, ele não tem por que ficar trazendo um medo para uma pessoa, ainda mais quando ele é amor, quando nós oramos pedindo a Deus que sejamos ajudados em um espírito superior, o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, como muitos chamam, vem nos ajudar. Nós vamos ter Pois é. medo de quem Não, só gosta de falta agora nós. espírito superior antipático. Só falta aí. Gente, claro que não tem. Eles são Não todos tem. simpáticos. Eles sorriem, eles querem o nosso bem. Né? E Eu aí, só não sou superior, viu? mas sabe qual é? É aquela história que a gente tem, né? De que os espíritos são carrancudos, que os espíritos, primeiro, são maus, né? Porque a gente tem medo. Segundo, que são carrancudos. Olha só, às vezes a gente está se sentindo culpado, e aí o espírito vem com aquela cara assim, né? Mais séria, olha, amigo, se emenda aí. Mas, gente, são espíritos felizes, por favor. Né? Não É, pensem, né, que eles são carrancudos. só E falta chegou para no nós final, né? chegarmos ao ponto de sermos superiores, né? Porque carrancudos nós não somos. Não, também não. Então, também nós aqui também não somos. Gente, vamos terminar com um sorriso hoje, né? Um grande sorriso, e vamos atrair essas boas companhias, não é, Eduardo Sônia? E atraindo boas companhias, né? Fazendo boas leituras, né? Procurando, se esforçando para ter um bom comportamento, bons pensamentos, nós vamos nos fortalecer para as situações de medo. Porque muitas vezes
estamos preparados para enfrentar essas situações de medo que a Sônia citou, uma casa pegando fogo, né? E outras situações, enchentes. Você consegue colocar a razão para funcionar e salvar até gente. Exatamente. Desses momentos. Como eu vi uma entrevista do capitão do BOPE, no Rio de Janeiro, que ele fazia salvamentos e muitas ações descendo pelo helicóptero e até morreu por causa disso, que a corda arrebentou. Eu soube. Quando perguntaram a ele se ele tinha medo, ele falou assim, um pouco é necessário, sim, para sermos prudentes. Mas utilizar o medo como prudência, e não um medo que nos limite, que tire de nós a possibilidade de nós vivermos e convivermos. Em uma oportunidade, nós já estamos encerrando, eu sei que nós já estamos encerrando. É o programa 10, inclusive. Eu vou dizer que não é o programa 10, mas é o programa 10. Vamos lá. Eu perguntei para uma determinada pessoa, né, sobre uma visita. Eu não vou fazer essa visita porque eu tenho medo de avião. Daí eu perguntei, tu tens medo de avião? Então, o que é mais intenso em ti? É o medo do avião ou o amor, a vontade de estar com a pessoa que tu dizes que tu gostas? Às vezes, a gente tem que parar e pensar, o que está pesando mais em nós? Nós estamos dando mais intensidade para um medo que não é um medo real, e sim um medo hipotético, do que ao real sentimento que nós temos por uma determinada pessoa, ou por nós mesmos, ou pelas nossas chances, pelas oportunidades que nós temos para realizar muitas coisas na nossa jornada evolutiva. Então, é preciso nós fazermos uma análise e uma autoanálise do que é que nós estamos realmente tendo medo, por que é que nós realmente estamos tendo medo e como é que nós expressamos o nosso medo. Porque muitas vezes as pessoas se colocam em posições completamente ridículas quando elas se mostram amedrontadas com determinadas situações, não é? Então, vamos parar, vamos pensar. Tem muita gente que morre de medo de barata. Ora, uma barata tão pequenininha e a gente tão grandinha, né? Vamos pensar, será que vale a pena pegar e ficarmos assustados e gritar horrivelmente porque tem uma pobre de uma baratinha ali que está talvez com mais medo do que a gente mesmo? Não, e até sério, porque você entra em pânico, desequilibra-se emocionalmente, e aí o que é que acontece? Esse desequilíbrio pode provocar, né, algumas aproximações de espíritos que estão ali aproveitando uma brechinha, né, para fazer alguma coisa, alguma influência. Então, vamos manter o equilíbrio sorrindo, vamos sorrir. Que São Luís falou que os espíritos superiores, eles riem, eles são alegres, e nós temos que ser alegres também e pensar o bem. Agora está chegando no final, gente. Despede aí. Pessoal, então, para terminar, eu quero dizer que o medo pode ser até muito benéfico, porque foi com medo de avião que eu peguei pela primeira vez na mão da Sônia. Bom, depois disso, gente, ó. Um abraço a todos. Deixa agora o casal ali sozinho, porque agora eles vão ter esse momento romântico novamente. Eles estão ouvindo muito Belchior, deixa lá. Gente, ó, até o próximo programa. Deixe seus comentários também. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Viver e não ter vergonha de ser